Bom dia meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Dr. Lohan por aqui. E claro, nós vamos começar o nosso primeiro vídeo do canal. E eu tô muito feliz. Já briguei com a equipe de marketing, por quê? Explico. Eles queriam que a gente já começasse com o direito, com as imigrações, com o conteúdo mesmo jurídico que nós teremos. Mas eu fiz questão e eu faço questão de que esse primeiro vídeo ele seja um pouco diferente. Por quê? Porque eu também fui imigrante, porque eu vim de uma situação, de uma família muito humilde, e eu quero que vocês entendam a força que isso tem e aonde a gente pode chegar com isso. Então esse primeiro vídeo do canal, ele vai ser bem institucional. Eu quero falar um pouco mais sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre tudo que eu passei para chegar até aqui. E eu quero que isso seja para você também um arauto de esperança, para que você possa chegar onde você almeja, onde você sonha, onde você deseja chegar. Vamos lá? Mas antes de mais nada, é claro, eu quero que você clique aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo, onde nós vamos trazer sim conteúdo jurídico, vamos falar sobre imigração, sobre direito internacional, vamos falar sobre uma série de situações que ajuda e auxilia a vida do imigrante aqui nos Estados Unidos, que a gente sabe que não é fácil. Mas, cadê meu lencinho? Já vou preparar os lencinhos, porque claro, eu quero começar contando um pouco sobre quem é o Dr. Lohan, ou melhor, quem é o Lohan. Quem é o Lohan antes do DR, antes do doutor? Meu nome é Nilver Lohan Gonçalves dos Santos. Eu sou filho da dona Lourdes Teodoro Gonçalves e do seu Newton Pereira dos Santos. Eu tenho uma irmã maravilhosa, Lana Vitória Gonçalves dos Santos. E essa é a família Santos, essa é a minha família, é de onde eu vim. Eu vim dessa estrutura, eu vim dessa história, essa é a minha história. E eu começo com essa infância extremamente complicada, extremamente humilde. E aí nós decidimos então que nós vamos montar construir esse pequeno barracão ali no fundo da casa dos meus avós, e assim nós fazemos. E aí nessa fase eu tinha cerca de 4 ou 5 anos quando nós mudamos para a casa dos meus avós, para o fundo da casa dos meus avós, e começamos nossa história mais ou menos assim. E é engraçado quando a gente para ver e para poder falar sobre a nossa história, porque vem um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de emoção, um turbilhão de informações na nossa cabeça para a gente poder falar e pautar. E eu me recordo que, ainda muito novo, a minha mãe sempre ficou muito em cima de mim com essa questão dos estudos. Eu já gostava muito de estudar, mas a gente não tinha uma estrutura para um colégio particular, então eu me matriculei, né? Nós nos matriculamos, minha mãe me matriculou na escola pública, e eu sempre me saía muito bem, apesar de ser muito atentado e receber bilhetes constantemente, porque eu achava as pessoas muito lentas, então eu terminava as tarefas que a professora passava e ia conversar com os coleguinhas da sala que ainda não tinha terminado. E assim eu acabava atrapalhando eles. Naquela época a gente não tinha entendimento, hoje eu sei que eu tenho TDAH e hiperatividade, e isso fazia com que eu achasse de fato as pessoas lentas. Eu terminava as minhas tarefinhas e saía correndo para conversar, e eu precisava demais para me manter concentrado. Naquela época nós não tínhamos, condição financeira para um psicólogo, para um terapeuta, para entender o que passava comigo. Então eu só fui descobrir isso depois de muito tempo. E aí nós seguimos. Então eu continuo estudando. E com 9 anos eu falei, meu pai, como eu disse para vocês, ele é mestre de obra e pintor. E eu falei, pai, eu quero que você me leve com você, para eu ajudar você no trabalho, para eu ter o meu dinheirinho, para eu fazer meu dinheirinho. E eu me lembro que com 9 anos ele me levou para o trabalho dele, e ele falou, olha, seu trabalho vai ser pintar rodapés. Ele me deu uma lata com a tinta, o pincel, e falou, você vai pintar o rodapé aqui para mim, enquanto eu estou emassando, lixando, pintando as paredes, e você vai aí. E eu muito feliz, muito entusiasmado, porque eu sempre gostei muito de ser independente, e confesso que eu pintei mais o chão do que o próprio rodapé, porque era tudo muito novo. E aí no final da semana ele me deu 10 reais. Nossa, uma criança de 9 anos tinha 10 reais, você não tem noção. Eu podia, obviamente, comprar pirulito, balinha, comprar refrigerante, comprar as coisas que eu queria, mas eu pensei, calma, eu preciso administrar esse dinheiro até a próxima semana. Então eu gastei 5 e guardei 5. E eu guardei 5 porque eu pensava que eu não queria limpar, eu não queria pintar rodapé o resto da minha vida. Eu queria algo mais, então eu fui guardando esse dinheirinho. E trabalhei com meu pai durante 3 anos. Trabalhei não, porque nós sabemos que não era bem o trabalho, mas eu ia com meu pai, que é um homem de conduta exemplar. Eu acredito que, eu sempre digo isso, se eu conseguir ser humilde
tão humilde quanto meu pai, se eu conseguir ser metade do homem que meu pai é, nessa questão de ser humilde, de ser um homem generoso, estarei realizado, porque meu pai de fato é esse homem. E aí eu comecei a fazer isso. E eu me recordo que o tempo foi passando e logo com 12 anos eu falei, olha, eu não quero mais trabalhar com meu pai, eu quero trabalhar para mim mesmo. E a minha família é uma família diferente, é uma família que trabalha com milho, com soja, com feira. A parte da família da minha mãe trabalhava com milho, né? Então eu liguei para uma tia, que eu tenho um amor incrível, a tia da Ilza, e falei, tia, eu quero ir pra feira com a senhora. Ela falou, você já quer começar vendendo milho? Você não quer ir ver como é que funciona? E eu falei, já sei então. Liguei pro meu pai. Liguei não, na verdade meu pai chegou em casa na noite e eu falei, pai, passa na oficina e pega uns rolemãs que eu vou montar um carrinho de frete e eu vou pra feira junto com a tia da Ilza pra fazer frete. E assim ele fez, eles trouxeram os rolemãs pra mim e eu fui na marcenaria que tinha próximo da minha casa, peguei madeira e fiz o meu carrinho de rolemã, com 12 anos. E fui pra feira fazer frete, e aí eu ganhava R$1, R$2, que o pessoal me dava para poder auxiliar, né, nas compras. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, frete, mas a gente faz um carrinho de rolemã de madeira e as pessoas que estão na feira fazendo compras colocam as compras dentro deles e você vai acompanhando essas pessoas para fazer essa feira e depois leva até o carro. E assim eu fiz fiz um ano de frete na feira do setor Bueno com a minha tia, que me levava todas as vezes com ela. Depois de um ano eu falei, tia, eu não quero fazer frete mais, eu quero agora vender milho. E aí ela ligou pro fornecedor dela e falou, olha, deixa 3 mãos de milho. Uma mão de milho são 60 espigas, então eu peguei 3 mãos de milho. Foram 180 espigas de milho para que eu pudesse fazer a minha feira. E eu tinha uma semana para providenciar uma banquinha, porque eu precisava de uma banquinha para colocar o milho, para colocar as embalagens, para atender os meus fregueses. E lá vai eu mais uma vez para a marcenaria fazer a minha banquinha de madeira. Eu lembro que não tinha proteção, ela não tinha proteção, porque eu precisava comprar essa proteção e eu não tinha dinheiro. E aí a minha avó me deu na época R$8 e eu comprei uma lona preta, daquelas que você coloca no chão para poder, de construção. E eu fiz uma tendinha com lona preta para poder fazer essa banca de milho e vender milho. E assim eu fiz. E logo depois comecei a trabalhar vendendo milho. E aí peguei 3 mãos, na outra semana 4, na outra semana 5 e fui fazendo isso. E aí passei a fazer mais feiras. Eu fazia a Feira do Bueno no sábado, a Feira do Feissoville, onde eu morava, na sexta, a Feira do Bueno no sábado e no domingo eu fazia feira na Vila União. Então eu tinha 3 feiras que eu fazia, conciliando, obviamente, com os meus estudos, que eu não podia deixar de lado. Porque eu sabia que o único caminho que eu conseguiria seguir seria estudando, já que eu vim de uma família extremamente humilde, eu tinha que estudar. E não era anormal, ou era comum, às vezes eu chegar em casa e nós abríamos a despensa e não tinha o que comer, porque meu pai estava trabalhando, eu fazia esse dinheirinho, mas eu estava, né, pagando as armações, a madeira, as coisas que eu tinha comprado, então a gente recorria à minha avó. Inúmeras vezes eu cheguei em casa, eu chegava do colégio nos dias da semana e para almoçar e não tinha comida, e nós íamos até a casa da minha avó, ou às vezes a minha mãe, que é o meu arauto de iluminação, a pessoa que me fez ser quem eu sou hoje, ela ia até a padaria, comprava um pão e... Ai, gente, é difícil falar sobre isso, né? E aí a gente pegava esse pão, um copo com água com açúcar, e nós dividíamos esse pão entre eu e ela, e esse copo de água com açúcar, até o meu pai chegar, às vezes com alguma provisão, às vezes não. E graças a Deus nós tivemos a minha avó ali sempre próximo para socorrer, para dar uma ajuda. Eu me sinto extremamente orgulhoso, eu me sinto extremamente realizado por saber de onde eu vim. Eu sempre digo isso, eu jamais vou esquecer as minhas raízes, as minhas origens, de onde eu vim, porque foram elas que me fizeram ser o homem que eu sou hoje. Então, eu contei com a minha mãe o tempo inteiro, ela sempre foi realmente a minha base, a minha pedra filosofal para que eu pudesse seguir a minha trajetória, seguir a minha estrutura, seguir a minha história. E ela sempre dizendo, meu filho, você tá correto, você tem que estudar, você tem que estudar.
E aí eu fui estudando. E aí nessa época da feira, que eu fazia feira e ganhava meu dinheiro, eu fui guardando uma parte dela, porque uma parte eu pagava, né, o milho que eu tinha pegado, mas a outra parte eu guardava, porque eu havia visto alguns cursos que eu havia visto que eu podia fazer um curso de administração ali, de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, departamento pessoal. E eu falei, não, eu vou fazer esse curso, eu tava com 14 anos já, vou fazer esse curso porque vai dar certo. E aí assim eu fui fazendo. Quando eu fiz 16 anos, eu já tinha um dinheirinho guardado para pagar esse curso. E aí foi quando eu conheci também o IEL, que era um sistema de estágio. E aí eu já tinha uma bagagenzinha para poder oferecer para as empresas que pudessem me contratar. Eu fui funcionário não, né? Eu fui inscrito tanto no IEL quanto no CIEE. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para o CIEE e para o IEL, que são instituições incríveis. Inclusive a CIEE me convidou a dar uma entrevista para falar sobre casos de jovens humildes que foram inscritos no CIEE e que deram certo. Então fica aqui o meu abraço para o CIEE. Eu vou achar um tempinho aqui na minha agenda para que a gente possa fazer essa entrevista, e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de muitas pessoas, porque sim, essa é a minha história, é de onde eu saí, é de onde eu vim, e eu contei com o CIEE, contei com o IEL, que também é outra instituição gigantesca, que fornece estágios, porque a hora que você entra no ensino médio você pode estagiar, e assim eu comecei a trilhar o meu caminho. E o meu caminho sempre foi trilhado à base do estudo. Então eu consegui fazer esse curso, terminei ele, que foi um curso de administração, auxiliar de administração, computação básica, intermediária e avançada e auxiliar de administração. E aí eu comecei a estudar para poder tentar, né, passar nos meus vestibulares, porque eu tinha um sonho de ser advogado. Desde muito novo eu falava para minha mãe, eu quero ser um doutor da lei. E isso era muito difícil, isso era muito distante da nossa realidade, porque eu geralmente digo isso para todas as pessoas, eu carrego muitas minorias, e quando você é preto, pobre, eu sempre fui gordinho, homossexual, de periferia, não existe porta aberta para você. Essa é a grande realidade. Então eu carregava minorias demais junto comigo para que desse certo. E todo mundo dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Do jeito que ele é, não vai dar certo. Só que eu sabia que eu ia dar certo. Eu não sabia como, mas eu ia dar certo. Então, com todas as minhas minorias, e aqui eu deixo um beijo gigantesco para todas elas, para minha comunidade, para todas as pessoas LGBTQIA+, para toda a comunidade negra, que eu sei que sofre perseguições, que sofre preconceitos constantemente. Eu deixo aqui também o meu carinho para todos vocês, e quero dizer que tem como dar certo. E assim eu segui. E logo no final do meu ensino médio, eu passei em primeiro lugar para a Universidade de Direito. E eu ainda estava cursando o terceiro ano quando eu passei. E aí eu pedi que a escola então me liberasse para poder fazer a minha inscrição no na universidade, porque eu queria já conseguir estudar. E lembrando que o primeiro curso que eu fiz na faculdade não foi direito. Eu fiz primeiro design de interiores e paisagismo na Universidade da Camburim. E depois disso é que eu engrenei no direito, porque eu sabia que para fazer direito eu precisava primeiro ganhar mais. Então eu fiz uma primeira faculdade que durou 2 anos e meio. Passei a trabalhar com uma grande amiga, inclusive eu quero deixar aqui o meu abraço e o meu beijo para você, da Andréia. Você sabe o quanto você foi importante nessa minha caminhada, que foi uma chefe, uma mãe, e hoje é uma grande amiga, que é a primeira a estar sentada na plateia a me aplaudir, porque eu comecei a trabalhar com ela, da Andréia Baiocchi, para quem não conhece, é uma grande arquiteta de Goiânia. Eu tive o prazer de trabalhar com ela e com o seu Mário Baiocchi, que é o pai dela, que é alguém assim, foi alguém ímpar na minha vida. E aí eu passei a ganhar mais trabalhando como consultor de decoração, porque eu estava fazendo essa faculdade e tinha esse recurso. Então, passando a ganhar mais, eu falei, agora eu posso me dedicar ao direito. Então foi quando eu entrei dentro do mercado do direito. Entrei na faculdade de Direito, e no primeiro período da faculdade eu recebi o convite para estagiar num grande escritório, porque eu havia sido aluno de destaque no primeiro período com as melhores notas, e essa advogada me viu
e me convidou para estagiar com ela. E aí eu passei a minha faculdade inteira aprendendo com uma das melhores advogadas que existe em Goiás, uma criminalista, a doutora Alessandra Nargini, que eu deixo aqui também o meu grande abraço. Doutora Alessandra, muito obrigado por tudo que você fez por mim. E aí ela me abriu muitas portas, ela me abriu portas de conhecimento, de pessoas, e eu sabia que eu não podia parar por ali. Então eu segui, continuei estudando, terminei a minha faculdade, e eu sabia que eu precisava ir um pouco além, porque uma matéria em específico havia ganhado meu coração. E aí, muitos se apaixonam pelo direito civil, muitos se apaixonam pelo direito penal, mas eu me apaixonei pelo direito internacional, sim. E essa paixão começou com o professor doutor Carlos Linares, que é, inclusive, um grande amigo hoje. Ele é doutor pela Universidade da França. E ele disse: Lohan, você está no caminho correto, não vai ser fácil, mas vai. E hoje eu tenho o prazer de sentar com o Carlos, que foi meu mestre no direito internacional durante muito tempo. E hoje nós sentamos como igual, um ao lado do outro, nas palestras que nós ministramos e nas palestras que eu ministro e o convido. Então, para mim, é motivo de muita honra. E aí, assim, eu segui. Logo depois, dentro do direito internacional, eu me especializei e fiz uma pós-graduação em Direito Internacional Aplicado pelo Instituto EBRAD, e logo após, em concomitante, eu fiz um MBA em Gestão Jurídica Aduaneira e Direito Internacional pela Bracomex, porque eu queria conhecer, eu queria me aprofundar nessa questão do direito internacional. E aí me surgiu a oportunidade, então, de fazer uma viagem, de ir para Londres, para conhecer o direito anglo-saxônico e conhecer as normas jurídicas da Inglaterra. E foi um marco, foi um marco na minha vida, foi uma divisão de águas, porque aí eu fui para a Inglaterra, aprendi o idioma, aprendi sobre a legislação britânica, que foi de fato um marco, um divisor de águas na minha vida. E eu fiquei na Inglaterra 2 anos. Depois da Inglaterra eu me mudei para a Itália, onde eu me especializei em direito civil e direito penal italiano, voltado à comunidade ítalo-brasileira. Por isso que às vezes vocês veem eu fazendo alguns vídeos em italiano, porque eu tenho uma clientela que ficou na Itália, tenho uma clientela que ficou na Inglaterra e que eu atendo daqui. E aí eu comecei a entrar de fato no mundo do internacional. Em 2020 eu volto ao Brasil, eu estava na Itália, eu volto ao Brasil, e nesse tempo eu fui convidado pelo presidente da Ordem dos Advogados da Subseção Aparecida, o Sebastião Justus, então, Sebastião, deixo aqui também para você o meu grande abraço, porque foi alguém que acreditou no meu potencial e abriu as portas para mim e disse: Lohan, eu quero te convidar a ser presidente da Comissão de Direito Especial Internacional da Ordem dos Advogados da Subseção Aparecida. E com muita satisfação eu assumi esse cargo de presidente da Comissão de Direito Internacional, e concomitante eu estava fazendo um mestrado aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, em Business and Management, que é negócios e organização e administração. E subsequente a esse mestrado, eu já engatei uma especialização em contratos, promessas de contratos pela Universidade de Harvard. Então eu tinha construído, degrau por degrau, a minha carreira, construído o ofício da advocacia internacional. Então eu passei a ser convidado para dar palestras, já palestrei para universidades, para acadêmicos, para advogados. Nosso último congresso foi um congresso internacional de direito internacional, ao qual eu fui presidente do congresso, e aí nós ministramos e palestramos para mais de 200 pessoas, entre eles advogados, acadêmicos, convidados, e foi incrível. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para dizer que aquele rapaz, eu tenho uma vontade de escrever um livro, e o nome desse livro seria O Menino Sem Nome. Porque durante muito tempo eu não tinha nome, eu não era o Dr. Lohan. Eu era o estagiário de alguém, eu era a sombra de alguém, só que eu tinha certeza que Deus tinha um lugar para mim, a luz.
Ele estava preparando. Toda a minha história foi uma preparação para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. E por que eu digo isso para vocês? E por que eu quis trazer esse primeiro vídeo para vocês como um vídeo institucional do nosso canal? Para dizer que tem como. Tem como, claro que tem como. Quando todos disseram para mim que não era possível alguém como eu, vindo de onde eu vim, sendo como eu era, conseguir, eu disse, tem como. Tem como sim, eu estou aqui para provar isso, para provar que tem como. Grandes portas se abriram, por grandes portas eu passei e não foi fácil, não foi, mas eu passei. Eu passei porque eu tinha que passar, eu passei porque foi o próprio Deus que tinha preparado esse momento para mim. Então eu quis compartilhar isso com vocês nesse primeiro momento para dizer que sonho nenhum é impossível para quem tem determinação e foco. Nenhum. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém, sou só eu e a minha história. Essa é a minha história, é um pouco da minha história. E eu espero que o pouco da minha história alcance vocês aí do outro lado, para que vocês entendam que é possível sim. E por que eu quis falar sobre isso de forma tão incisiva? Porque eu entendo a dor de vocês, eu entendo. Depois que eu passei por esses países e que eu me mudei, né, para os Estados Unidos, com base na minha carreira acadêmica avançada, todo mundo sabe que a minha documentação é com base no meu Advanced Degree e na minha Exceptional Ability, ou seja, habilidades excepcionais e carreira acadêmica avançada, que é uma categoria de visto que nós teremos uma série de vídeos falando sobre ele. Eu posso dizer que eu sou o meu maior case de sucesso, porque eu fiz o meu processo, eu mesmo fiz. Então, eu sei como é difícil estar em um país que não é o seu. Eu sei como é difícil ser imigrante. Eu sei como é difícil as dores da saudade, as dores da família, estar longe, não poder visitar a família, não poder estar perto. Eu sei como isso é difícil. E foi pensando em toda a minha história, em toda a minha trajetória, em toda a minha estrutura, foi que eu decidi me especializar no direito migratório, para que eu pudesse ajudar brasileiros que, assim como eu, tiveram um sonho de um dia poder ser alguém, alcançar um objetivo, traçar um sonho e ir até ele. Então, é isso que me motiva. Quando eu disse para a equipe de marketing assim, eu quero fazer esse vídeo institucional primeiro, falando sobre a minha história, e eles me disseram, mas doutor, nós precisamos falar sobre direito, precisamos falar sobre solução de problemas. Eu disse, sim, eu entendo. Eu entendo que nós precisamos falar sobre isso. Mas por trás de um problema eu sei que tem um ser humano. Por trás de todo problema existe um ser humano. Então, eu fui esse ser humano um dia. Eu sei que muitos de vocês que vão me assistir se identificarão com a minha história, porque percorreram um caminho similar ao meu. Então, eu quis de fato dizer para vocês que eu estou aqui por vocês, que eu entendo a dor de vocês, que eu passei por essa dor. Para chegar onde eu cheguei, eu passei por tudo isso, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou falando, e é o que eu digo para todos os meus clientes. Eu não posso prometer para vocês que vai dar certo, mas eu posso prometer para vocês que eu farei o melhor que eu puder, porque isso é o que eu sou. A minha essência é a excelência. Se eu não for fazer bem feito, então eu não coloco nem a mão. Eu digo para você, eu não posso te atender, eu não posso ter o seu caso no meu escritório. Mas uma vez que eu pego esse cliente para poder trabalhar no caso dele, eu trabalho com extrema excelência, porque eu sei o quão difícil é chegar nesse ponto. E eu sei o quão difícil é para vocês que estão aí me vendo e me ouvindo, dar esse passo de chegar até um advogado e dizer eu preciso de ajuda. E aí, muitas das vezes, você vê profissionais que não te dão atenção, ou que não estão, né, que não tenha essa conexão com vocês, porque não entende essa dor que vocês passam e vocês ficam frustrados. Então, o projeto, a proposta do meu escritório é justamente essa. É atuar com pessoas que eu sei exatamente como é a dor delas. Então, eu quis trazer para vocês esse primeiro conteúdo, um pouco da minha história. Claro que eu resumi bastante para que a gente não ficasse com um vídeo também tão extenso. Certamente eu devo fazer, se vocês quiserem, eu devo fazer uma série de 4 vídeos para onde eu vou falar de fato da minha história. Então, se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários pra gente
Vocês querem um vídeo assim de uma minissérie de quatro capítulos onde eu vou contar detalhadamente a minha história, vou contar sobre traumas, sobre situações que eu passei. Eu fui de fato eu resumi bastante, mas se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer esse vídeo falando sobre todas as situações de superação que eu passei, de abusos, enfim, eu vou contar pra vocês toda a história por trás do Dr. Lohan, porque é muito fácil me ver hoje de terno e gravata e dizer, ah, foi sorte. Não, não foi sorte. Foi muita determinação, muita luta, muita humilhação, muito sofrimento, para que eu pudesse chegar até aqui. Então, eu quero que essa força que me motive em vocês. Eu quero que a determinação que existe em mim exista em vocês também, haja dentro de vocês também, para que vocês possam chegar onde precisa. Muita emoção, é muito forte falar sobre a minha história, sobre a minha vida, mas eu sou extremamente grato a tudo que eu passei, até onde eu cheguei e tudo que eu fiz. E eu não poderia deixar de agradecer a minha mãe, Senhora Lourdes. Dona Lourdes, um beijo pra você, meu amor. Tudo que eu sou e tudo que eu faço, eu sou e faço por você. Porque você foi a minha melhor, você é a minha melhor versão. Então, tomara a Deus que eu seja um pouquinho da mulher que você é, justa, íntegra, que me passou princípios, me passou valores e, acima de tudo, guerreira. Então, muito obrigado. Obrigado por tudo. É difícil falar sobre isso. Gente, como é difícil falar sobre a minha história, mas eu sou muito grato, muito grato. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, grato aos meus pais que sempre me apoiaram, grato à equipe que eu tenho comigo, que faz desse produto, que faz desse sonho uma realidade. Mas eu quero demais agradecer vocês, quero agradecer por terem ficado aqui comigo, escutado um pouco dessa história. Como eu disse, esse é o primeiro vídeo do canal onde eu estou falando sobre a minha história, sobre a minha trajetória, sobre quem eu sou, mas os próximos vídeos serão informações jurídicas, serão contextos jurídicos sobre imigração, sobre tipos de visto, né? O caminho mais prático para o Green Card. Vamos falar sobre vistos de EB2, EB3, EB4, EB1, visto H. Vamos falar sobre o tão famoso visto T e o visto U, que são os queridinhos hoje e que nos dão passaporte direto para o Green Card. Nós teremos vídeo falando sobre todos esses temas. Toda semana, como eu disse, sairão vídeos novos. Eu conto com vocês, não deixem de apertar ali, clicar no sininho, que deve estar por aqui, eu não sei muito bem onde está, deve estar por aqui, gente. E eu conto com vocês nessa nova caminhada de superação, determinação, mas acima de tudo, de legalização. Eu tô aqui para ajudar vocês a se legalizarem e eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa fazer com que essa informação alcance o maior número de pessoas possível. Combinados? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.